Boa noite. Mais uma vez estamos nesta casa para mais uma sessão ordinária. Cumprimento os senhores vereadores, assessores, servidores e a todos que acompanham os trabalhos desenvolvidos nesta casa, através da Rádio Líder e das redes sociais. Em nome de Deus, declaro aberta sessão ordinária. Convido a todos para ficarem de pé, para ouvir um trecho bíblico e em seguida rezarmos o Pai Nosso. Salmo 74. Por que, ó Deus, rejeitar-nos até o fim? Por que arder em ira contra as ovelhas do teu rebanho? Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que redimiste com a tua herança, do monte de Sião, onde puseste a tua moradia. Dirige teus passos para estas ruínas sem fim. O inimigo arrasou completamente o santuário. Os opressores rugiram no lugar das tuas assembleias e puseram suas insígnias na frontão da entrada. Insígnias que não eram conhecidas, como quem brande o machado no bosque. Eles destroçaram as esculturas, golpeando com machado e com martelo. Atearam fogo no teu santuário, profanaram até ao chão a moradia do teu nome. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito a secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária da 17ª Sessão Legislativa de 2021, da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Vianópolis. Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2021, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Vianópolis, precisamente às 7h30, no Salão Nobre da mesma, convocada pelo senhor presidente para darem continuidade na apreciação dos projetos de leis números 3, 4, 5 e 6. Compareceram à presente sessão os senhores vereadores Edson Soares de Carvalho, presidente, Nelson Corrêa Guimarães Neto, vice-presidente, Maria Badia de Castro Souza, primeira secretária, Leonaldo de Jesus, José Barçanufo Rodrigues, Valmir João Fuma, Valquíria Rodrigues de Paula e Rildo Batista de Souza. A vereadora Maria José Barbosa dos Santos não compareceu à presente sessão, justificando sua ausência conforme resolução normativa número 197 desta Casa. A hora marcada, constatando o quórum, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando à secretária que procedesse à leitura de um trecho bíblico. A seguir foi feita a oração do Pai Nosso. Em ato contínuo, solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada e em seguida assinada. Dando início à pauta da presente sessão, foram postos um por vez em terceira discussão, ficando aprovados em terceira votação, os projetos de leis acima transcritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual originou-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme será assinada, agradecendo a presença de todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2021. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Os que forem favoráveis pela aprovação da mesma, que permaneça como estão. Aprovada a ata da sessão anterior. Antes de passarmos aqui à ordem do dia, eu quero passar a palavra agora ao prefeito Samuel Cotrim, que tem algo a falar aqui nessa sessão, que é muito importante para a nossa população de Vianópolis. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite, presidente Edson, em qual agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, no qual cumprimento o vereador Leonaldo, vereadora Valquíria, vereador José Barçanufo, assessor dessa casa, Cláudio Carrijo, vereadora Maria Badia, vereador Nelson Neto, Dona Maria Zezé e vereador Rildo Batista. E a todos os servidores dessa casa, na pessoa
da assessora Soraya. E como eu havia dito, é muita satisfação poder retornar aqui, sempre sou muito bem acolhido, e essa casa, aonde que é a casa de toda a população vianopolina. Então, a gente fica contente, né, presidente Edson, de ter as pessoas vindo, participando, né, como muitos estão aqui. Também quero cumprimentar aqui nossa equipe de governo, nosso vice-prefeito Marcelo Rezende, né, nosso secretário de Planejamento Alexandre, enfim. Mas eu venho aqui hoje, presidente, demais vereadores, para tratar de um assunto e de estar esclarecendo também a toda a nossa população do atual momento que nós estamos vivendo em relação ao Covid. Presidente, infelizmente, agora no dia 18 de março, nós fazemos um ano que estamos aí acometidos por essa terrível doença, onde a vida mudou, aonde perdemos companheiros, perdemos amigos, e diversas pessoas, infelizmente, foram acometidas por essa doença. E, nesses últimos dias, infelizmente, a doença se agravou diante de uma cepa nova, diante de algumas circunstâncias. E, nesse agravamento, medidas têm que ser tomadas. Nós vínhamos acompanhando o Estado, onde que toda sexta-feira estava colocando aí uma padronização, as recomendações, e neste última sexta-feira nós entramos no estágio crítico, aonde que o Estado colocou que nós estávamos em calamidade e que deveríamos ter aí um lockdown total. Porém, nossa realidade não se abstém em relação a outras cidades, temos um número elevado ainda de pessoas contaminadas, temos também muitas pessoas em isolamento, e nesse último final de semana também, infelizmente, tivemos pessoas que necessitaram de UTI, não é? Então, é algo que é grave. Mas também a gente entendendo as questões econômicas que o nosso país está passando, nós entendendo que o comércio não poderia também ser somente ele sacrificado, nós tivemos um bom senso, aonde que, em conversas juntas com prefeitos de nossa região, tanto o doutor Geraldo Silvânia, o senhor Gilmar de São Miguel do Passa Quatro, prefeito Wilson da Gameleira, Alessio de Bulhões e o Kelton de Bonfinópolis, chegamos num consenso. E aqui eu coloco, o Kelton tem um posicionamento um pouco diferente do nosso, pois lá ele está na região metropolitana, e como Goiânia e todas as cidades metropolitanas, ele aderiu ao lockdown total. Já o Gameleira com o Wilson, ele ainda não definiu, mas provavelmente deve seguir, porque a região dele é a da pactuação, vereadora Zezé, é a do Pirineus, do centro de Anápolis. E nós decidimos por ter restrições, mas não ter o lockdown total, vereador. E aí eu justifico, no sentido em que foi feito um decreto onde essas restrições excepcionais serão por 14 dias, onde nós queremos contar com a colaboração da população. Nós restringimos, principalmente a questão de bares e lanchonetes, e o período noturno, e é interessante que as pessoas muitas vezes, mas não tem a transmissão. Tem sim. Há dois, vereador Hildo, de acordo com as pesquisas, 2 lugares de grande contágio. 2 lugares de grande contágio. E eu digo que são 2 lugares, coloco até extremos. Isso é de acordo até com uma pesquisa da Universidade do Texas. São as igrejas, tem um contágio elevado, por mais que há um cuidado, e lá tem um cuidado. E os bares? E os bares, muitas vezes, infelizmente, não temos os cuidados. Então, eu venho aqui hoje dizer aos nobres edis, né, e deixar a par também da nossa situação, que é crítica. A secretária Juliana, esse final de semana, ela agora, nós tivemos uma reunião de secretários e colaboradores do governo, ela quase chorou, porque ver a angústia de alguém precisando de uma UTI não é fácil, e não ter, né, e precisando de oxigênio. O nosso oxigênio aqui quase foi a 0. E agora, não é aquela questão de comprar, dinheiro nós temos, graças a Deus, tem para comprar. O grande problema, não tem os insumos, esse é o grande problema hoje. Então, diante disso, e também ponderando,
e tendo uma questão de equilíbrio, nós fizemos um decreto onde não é lockdown, mas nós queremos a colaboração dos comerciantes, nós queremos a colaboração do cidadão. Por entender que, por mais que nós estamos aí 1 ano nessa angústia de querendo, nós temos que também segurar um pouquinho mais agora. Esses 14 dias, eles são decisivos para que nós possamos sair dessa situação crítica que está o estado de Goiás e boa parte do nosso país. Então, esse decreto, ele vem justamente para buscar essa conscientização novamente da população, de nós nos resguardarmos, principalmente aí durante a noite, não é? De ter realmente os cuidados, até mesmo porque 1 ano, vereador Hilton, a gente vai também perdendo um pouco os bons hábitos que a gente tinha que ter. E, na verdade, nada mais é do que agora, ou seja, temos que redobrar os cuidados. Então, é um decreto onde não tivemos intenção nenhuma de prejudicar ninguém, não queremos prejudicar ninguém. Entendemos as questões econômicas, inclusive, nós já vai vir para essa Casa de Leis na próxima sessão, nós vamos prorrogar a IPTU, vamos prorrogar o alvará de funcionamento, já estudo uma possibilidade da gente ter um auxílio em relação aos comerciantes, principalmente os donos de bares. Eu já estou estudando aí, né, essa possibilidade. Então, assim, a gente é bastante solidário, mas o momento requer um cuidado maior. E esse cuidado, ele necessita partir de nós, governantes, e também da população. A população tem que estar nos ajudando. É isso que a gente está agora cobrando, né? Houve aí, sangrando o comércio. Não, ninguém está sangrando o comércio já está sendo sacrificado por si só. Caiu as vendas, né, despencaram. Após o auxílio emergencial ter sido suspenso, aí que a coisa ficou mais drástica. Então, mas precisamos restringir algumas coisas. Então, se algum comerciante, fechou meu estabelecimento, nós não fechamos nenhum estabelecimento. Nós simplesmente, e aí eu adianto para vocês, principalmente os bares e lanchonetes, não pode fazer o consumo ali. Pode comprar, vai para casa. Compra e vai para casa. Né? Não queremos o consumo ali, até mesmo porque alguns de vocês podem ter passado na praça no último domingo, eu, como cidadão, fiquei revoltado da forma que estava a praça 19 de agosto, no último domingo, né? Lotada, cheia de gente, e que deixa um pouco a gente mais triste, muita gente fora, porque as pessoas vêm. Então, assim, nós temos que são 14 dias, é o que eu venho falando para o comércio, e nós vamos ter uma live agora em seguida, por isso eu até agradeço, presidente, o senhor ter deixado eu utilizar a palavra. Vamos ter uma live agora, junto com o Ministério Público, que é um parceiro também. O doutor Lucas tem um entendimento muito parecido com a gente, na questão, ele é contrário também ao lockdown total, ele entende que gera mais transtorno, gera mais problema, né? Mas ele também entende que a fiscalização tem que ser mais dura. Então, nós teremos essa live, onde que a gente realmente quer conscientizar a população, para nos ajudar. Vamos fazer esse pacto de 14 dias. 14 dias. Se melhorar, automaticamente a gente já começa a ceder um pouco mais, né? Mas esses 14 dias nós não podemos abrir mão. Então, venho aqui nessa casa, esclarecer a todos os vereadores, né? O decreto ele é bastante simples, sucinto, depois vou deixar uma cópia aqui. Como eu falei, os comerciantes que procurarem os senhores, digam a eles, olha, esperou, vamos aguardar esses 14 dias, nós vamos fazer a nossa parte, vamos nos resguardar, e claro, acima de tudo, a vida é mais importante, sabemos, e eu quero sempre deixar bem claro, a questão econômica também é muito importante, mas são 14 dias que eu entendo que a gente pode dar, né, uma desacelerada, um pouquinho, e a gente poder realmente aí, vencer esse período, né? A imunização, nós estamos aí buscando sempre, já começam a haver as possibilidades aí de alguns consórcios em relação a vacinas, e eu aqui adianto aos senhores, é algo um pouco longe da nossa realidade, e muita gente, infelizmente, querendo se aproveitar do momento, vereador Nelson, nessa questão das vacinas, o custo dela é elevado, mas não é nem o custo, é a forma da condução. Então, a gente está aguardando, eu particularmente já falei para a secretária Juliana e todos os secretários que a intenção é que a gente consiga vacinar aí as pessoas até 50 anos,
que a gente já possa estar liberando quase tudo, porque eu não vejo motivo, né, tanto, né, claro que ainda pode estar em elevado índice de contágio, mas a gente já começa a ter um alívio. Então, eu agradeço, presidente Edson, por essa oportunidade, já peço licença para poder retirar, gostaria de ficar, mas o vice-prefeito Marcelo vai ficar aqui, tá bom? E a gente está à disposição. E digo aí a todos, né, que estão nos acompanhando por essa sessão e que sempre nos acompanham, nos ajude. Nós estamos precisando e pedindo a ajuda da população, nos ajude, o comerciante, o cidadão, e que com as bênçãos de Deus, logo, logo nós vamos passar esse momento. Obrigado, presidente, obrigado, vereadores. Está aí as palavras do nosso prefeito, Samuel Cotrim, e peço à população que ouve as palavras do prefeito. Esse decreto, nada mais, nada menos do que ele mostra a preocupação que ele tem com os nossos cidadãos vianopolinos. Porque essa pandemia não é brincadeira. Essa pandemia, ela veio para acabar. Mas se nós fizermos a nossa parte, pode ter certeza que Deus vai fazer a dele de nos proteger dessa doença. Agora, aqueles que acham que a doença é brincadeira e tudo quanto é lugar está sem máscara, está em aglomerações para todo lugar, pode ter certeza que o risco dele pegar essa doença é muito grande. Fica aí as palavras do prefeito e espero e tenho certeza que aqueles que pensam no bem melhor, no bem público, eu tenho certeza que vai abraçar essa causa e vai interagir por nós. Porque nós também podemos fazer a nossa parte, pedir o nosso vizinho, o nosso amigo, falar, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, porque nós estamos ajudando um ao outro. E essa questão que o Samuel colocou aqui é muito complicada, porque as pessoas estão levando a pandemia na brincadeira, e isso não pode acontecer. E o prefeito está de parabéns, e muito obrigado, prefeito Samuel. Agora passamos à sessão ordinária. Ordem do dia 2/3/2021, sessão ordinária. Número de ordem 001, projeto de lei, número de documento 07/2021, adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado de Goiás, instituindo e administrado pela Federação Goiana do Município, FGM, como meio ofício de comunicação dos atos normais e administrativo do município de Vianópolis e da outra providência. Autor, Poder Executivo Municipal. Comunica aos demais pares que foi emitido parecer pela assessoria jurídica atestando a legalidade e a constitucionalidade desta matéria. Pergunta às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento se já emitiram seus pareceres. A Comissão de Justiça e Redação deu seu parecer favorável, presidente. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento também tem seu parecer favorável. Coloco os pareceres em discussão. Coloco os mesmos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados os pareceres das comissões. A seguir, coloco o projeto de lei número 007/2021 em primeira discussão. Não havendo discussão, coloco em primeira votação. Pela ordem, vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Balsanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonaldo. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria José. Vereador Nelson Correia. Aprovado. Aprovado em primeira votação. Passo a presidência ao meu substituto legal, vereador Nelson Neto, para a apresentação de matéria de minha autoria. Número de ordem 002, projeto de lei 8/2021. Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Preservação às Nascentes e Mananciais, seu cadastramento e monitoramento no município de Vianópolis e da outras providências. Vereadores Edson Soares de Carvalho e Maria Badia de Castro Souza. Solicito que seja feita a leitura dessa matéria. Projeto de lei de número 008/2021
2021, de 2 de março de 2021. Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Preservação às Nascentes e Mananciais, seu cadastramento e monitoramento no município de Vianópolis, Goiás, e dá outras providências. O prefeito municipal de Vianópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vianópolis aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As nascentes existentes no território municipal serão cadastradas para fins de monitoramento, proteção e uso sustentável dos recursos hídricos. Parágrafo 1º. O cadastramento referido no caput deste artigo será realizado pelo órgão da administração municipal responsável pela execução das políticas ambientais. Artigo 2º. Consideram-se nascentes ou olhos d'água, para efeito de aplicação desta lei, os locais onde afloram naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea. Artigo 3º. O cadastramento observará as informações técnicas necessárias e suficientes ao perfeito conhecimento do tipo de nascente, da sua localização e da situação de exploração econômica, das condições demográficas e da ocupação e uso do solo nos seus arredores. Artigo 4º. O cadastramento será realizado nas áreas públicas municipais e nas propriedades particulares, mediante comunicação prévia ao proprietário ou ao responsável pelo uso da propriedade. Artigo 5º. Os proprietários ou responsáveis pelo uso das propriedades rurais comunicarão ao órgão municipal do meio ambiente a existência de nascentes ou olhos d'água em seus imóveis, num prazo de até 3 meses após a regulamentação da presente lei. Artigo 6º. O município estabelecerá convênio de cooperação técnica com os órgãos de meio ambiente federais, estaduais e de municípios limítrofes, instituições de ensino, entidades de classe e da sociedade civil e outras organizações similares, que tenham por finalidade atuar na área de proteção ambiental, visando a observância dos dispositivos nesta lei. Artigo 7º. O órgão da administração municipal responsável pela execução das políticas ambientais participará, em conjunto com os órgãos federais, estaduais e de outros municípios, nos programas de delimitação e demarcação das nascentes formadoras de mananciais da captação de água. Artigo 8º. O Poder Executivo implantará um plano específico de comunicação visando estimular e incentivar os proprietários ou responsáveis pelo uso dos imóveis e informar a existência de nascentes e cursos d'água para efeito de cadastramento e catalogação. Artigo 9º. O Poder Executivo estimulará o reflorestamento das áreas onde estão localizadas as nascentes com espécie nativa, visando sua proteção, e fomentará a criação de viveiros públicos ou particulares que produzam mudas dessas espécies. Parágrafo 1º. A Prefeitura Municipal doará ao proprietário rural que possuir até 20 hectares as mudas nativas, os arames para cercar as nascentes, a madeira ou estaca, exceto a mão de obra, que ficará por conta do proprietário da terra. E, entre 21 e 40 hectares, doará somente as mudas nativas. Parágrafo 2º. Ao proprietário rural que possuir 51 hectares ou mais, é facultativo à Prefeitura Municipal a doação de mudas nativas. Parágrafo 10. Artigo 10º. Fica proibida qualquer intervenção nas nascentes, mesmo que não
perenes num raio de 50 metros, não autorizada ou não licenciada pelo órgão municipal e meio ambiente. Artigo 11º. Aos infratores serão aplicados multas no valor de R$10.000 por constatação de infração. Parágrafo 1º. A multa de que trata o caput deste artigo será atualizada anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que no caso de extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 2º. As multas aplicadas serão revertidas para aplicação em projetos e programas de proteção de nascentes e mananciais. Artigo 12º. A inobservância dos dispositivos desta lei pelos agentes públicos municipais será considerada falta grave, sujeitando-os às sanções disciplinares previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Entende-se por agente público municipal, para fins de aplicação desta lei, todo aquele que for força de dispositivos legais, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que sem atribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal, direta ou indireta, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do município. Artigo 13º. Ao órgão responsável pela execução das políticas do meio ambiente da administração pública municipal caberá exercer a fiscalização do cumprimento desta lei, atuando os responsáveis que infringirem. Artigo 14º. O Poder Executivo terá o prazo de 90 dias para regulamentar a presente lei. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 2 dias do mês de março de 2021. S. Soares de Carvalho, vereador. Maria Badia de Castro Souza, vereadora. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões de Justiça e Redação, Meio Ambiente, Juventude e Lazer, Finanças e Orçamentos para o estudo e emissão dos pareceres no prazo regimental. Número de ordem 003, Projeto de Lei 9/2021. Institui o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Familiares no município de Vianópolis e dá outras providências. Vereador Edson Soares de Carvalho. Solicito que seja feita a leitura dessa matéria. Projeto de Lei de número 009/2021, de 2 de março de 2021. Institui o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Familiares no município de Vianópolis, Goiás, e dá outras providências. O prefeito municipal de Vianópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vianópolis aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Familiares no município de Vianópolis, Goiás. Parágrafo único. O programa instituído no caput deste artigo poderá ser desenvolvido em: inciso 1, áreas públicas municipais; inciso 2, áreas declaradas de utilidade pública e desocupadas; e inciso 3, terrenos de associações de moradores que possuam área para plantio. Artigo 2º.
são objetivos do programa instituído no artigo 1º desta lei. Inciso 1. Aproveitar a mão de obra de pessoas desempregadas. Inciso 2. Oportunizar o empreendedorismo familiar. Inciso 3. Proporcionar terapia ocupacional para as pessoas da terceira idade. Inciso 4. Aproveitar áreas devolutas. Inciso 5. Manter terrenos limpos e ocupados. Inciso 6. Evitar a invasão de terrenos desocupados. Inciso 7. Zelar pelo uso seguro, sustentável, temporário e responsável de bens imóveis subutilizados. Artigo 3º. Constitui etapas para implantação de hortas comunitárias e familiares apoiadas pelo programa instituído no artigo 1º desta lei. Inciso 1. Localização na área por meio dos cadastros. Inciso 2. Oficialização da área depois de formalizar a permissão de uso que atenda aos objetivos do programa. Parágrafo 1º. Cada área de cultivo poderá ser trabalhada por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º. É verdade a locação ou a cessão gratuita do espaço pelos cessionários. Parágrafo 3º. O abandono da horta por 60 dias ou mais acarreterá na rescisão imediata de cessão de uso. Artigo 4º. Nas hortas comunitárias e familiares apoiadas pelo programa instituído no artigo 1º desta lei, deverão ser incentivados a compostagem e o reaproveitamento de resíduos sólidos orgânicos, preferencialmente para manutenção e produção dos alimentos cultivados no local. Artigo 5º. O produto das hortas comunitárias poderá ser comercializado livremente pelos produtores. Todavia, até 10% de toda a produção deverá ser destinada para atender as entidades assistenciais estabelecidas no município. Artigo 6º. Poderá haver a instalação de sistema de irrigação, ficando apenas os procedimentos de ligação, fornecimento de água e instalação de torneiras sob a incumbência do Executivo Municipal. Artigo 7º. É vedado a utilização de agrotóxicos nas plantações em áreas utilizadas para desenvolvimento deste programa. Parágrafo único. O prefeito, se necessário, buscará adubos orgânicos nas propriedades rurais para utilização nas hortas comunitárias. Artigo 8º. Os donos de terrenos que tiverem sido notificados ou autuados por ocasião da não limpeza adequada de sua área, poderão requerer desconto ou isenção se autorizarem a implantação de hortas comunitárias em áreas de sua propriedade. Parágrafo único. A regulamentação do benefício cabe ao Executivo Municipal. Artigo 9º. O Executivo Municipal fica autorizado a dar publicidade ao programa Hortas Comunitárias, preferencialmente por mídia digital e virtual, sendo autorizada a divulgação por meios oficiais de comunicação. Artigo 10º. Para emitir a realização do programa de hortas comunitárias, a Prefeitura Municipal de Vianópolis fica autorizada a celebrar convênios com órgãos estaduais ou federais para orientação dos trabalhos e fornecimento de sementes. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrários. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 2 dias do mês de março de 2021. Edson Soares de Carvalho, vereador.
Após a apresentação, a mesma fica distribuída às comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura, Saúde e Ciência Social e esses orçamentos, para o estudo e a emissão dos pareceres no prazo regimental. Retorna agora a presidência ao vereador Edson Soares para a continuidade da sessão. Número 004, projeto de lei, número 10/2021, dispõe sobre as normas de conservação, construção e uso das estradas municipais vicinais no âmbito do município de Vianópolis, Goiás, e da outras providências. Autor, vereador José Barçanufo Rodrigues e vereador Valmir João Furman. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Projeto de lei de número 010/2021, de 2 de março de 2021. Dispõe sobre as normas de conservação, construções e uso das estradas municipais vicinais do âmbito do município de Vianópolis, Goiás, e da outras providências. A Câmara Municipal de Vianópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei fixa as normas a serem seguidas para construção, conservação e uso das estradas municipais vicinais pertencentes ao município de Vianópolis, Goiás. Parágrafo 1º. As estradas municipais vicinais a que se refere a presente lei são as que se destinam ao livre trânsito, construídas e conservadas pela municipalidade e situadas no território deste município. Artigo 2º. Fica estabelecido que as áreas ou faixas de terras reservadas para as estradas municipais principais deverão ter, no mínimo, 13 metros de largura, com a pista de rolamento mínima de 7 metros, e para as estradas municipais secundárias, no mínimo 12 metros de largura, com pista de rolamento mínima de 6 metros de largura. Parágrafo 1º. Consideram-se, inciso 1, estradas municipais primárias, aquelas destinadas à ligação com outros municípios e de bairros rurais ou perímetro urbano do município de Vianópolis, Goiás. Inciso 2. Estradas municipais secundárias, aquelas destinadas à ligação de propriedades rurais às estradas municipais primárias. Parágrafo 2º. Fica estabelecido com espaço físico, faixa domínio de 16 metros para cada lado do leito corroçável, além da pista de rolamento mencionada no caput deste artigo, para obras tecnicamente conduzidas de adequação e conservação da estrada nos limites das propriedades, com a remoção de cercas, cortes de árvores, quando necessários, e devidamente autorizado pela Polícia Ambiental e ou Departamento de Proteção aos Recursos Naturais, DPRN, retirada de culturas nas áreas que forem necessários ao retoludamento de barrancos, com previsão mínima de 5.1, construção de terraços e ou bacias para contenção de águas pluviais e obras complementares, não cabendo aos proprietários qualquer indenização por ser obra de interesse público. Artigo 3º. As pistas de rolamento deverão possuir inclive máximo para as laterais de 7% e curvas com raio de 50 metros de extensão. Artigo 4º. Onde houver necessidade de cercas laterais, essas serão de inteira responsabilidade dos proprietários lindeiros quando a sua construção e conservação. Parágrafo único.
As cercas deverão ter, no mínimo, 4 fios de arame construída com cerca de 6,50 centímetros do eixo central para as estradas municipais primárias, de 6 metros para as estradas municipais secundárias. Artigo 5º. Nas propriedades cortadas por estradas municipais, fica facultado aos proprietários a colocação de porteira, desde que se construa ao lado. Passagem do tipo mata-burro. Parágrafo 1º. A porteira deverá ter largura mínima de 4 metros e altura mínima de 1,50 centímetros, com condições de segurança indispensáveis. Parágrafo 2º. O mata-burro deverá ter largura mínima de 5 metros, comprimento máximo de 2 metros, altura de 1 metro entre o fundo e o tablado, e guardas laterais, devendo suportar carga mínima de 20 toneladas, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa dos proprietários. Parágrafo 3º. As despesas para construção e colocação de porteira e mata-burro serão de responsabilidade do proprietário interessado. Artigo 6º. Compete à Prefeitura Municipal. Inciso 1. Zelar pelo sistema de drenagem das estradas, visando: a linha A, proteger a pista de rolamento, impedindo que as águas pluviais corram diretamente sobre ela, mediante a manutenção de um abalamento transversal de, no mínimo, 3% e máximo de 7%. E a linha B, diminuir a quantidade de água conduzida através da estrada por meio de saídas laterais, passagem abertas e bueiros com espaçamento adequado, de forma a conduzir tecnicamente a água para fora do leito carroçável. Inciso 2. Zelar pela observância nas estradas das normas técnicas atinentes à pista de rolamento, acostamento e visibilidade. Inciso 3. Manter atualizado mapas cadastrais das estradas e das jazidas de materiais utilizáveis na recuperação das estradas. Inciso 4. Manter a limpeza das laterais, acostamentos e até as cercas limítrofes. Artigo 7º. O escoamento das águas pluviais serão suportado pelos proprietários em pleno inferior, ficando a critério da Prefeitura Municipal, através do órgão competente, a demarcação dos locais e dimensões das canaletas, bacias, cacimbas, desvios, caixas receptoras, diques, etc., necessários para o escoamento, competindo, assim, os proprietários de imóveis adjacentes às estradas. Inciso 1. Executar as obras e serviços que impeçam as águas pluviais de atingirem as estradas. Inciso 2. Evitar a dispersão ou escoamento de excessos de água nas estradas. Inciso 3. Evitar qualquer dano no leito carroçável ou acostamento, bem como retirada do material vegetal necessário e conservação e manutenção da estrada. Inciso 4. Evitar a obstrução ou dificultar a passagem das águas pluviais pelos canais de escoamento abertos pela municipalidade ao longo das estradas, implicando em responsabilidade civil, criminal e administrativa ao infrator. Parágrafo 1º. O escoamento das águas das estradas deverá ser conduzido tecnicamente de forma a
Inciso 1. Não causar erosão e degradação do sono das propriedades agrícolas. Inciso 2. Não poluir os cursos d'águas. Inciso 3. Não obstruir o tráfego dentro da propriedade. Parágrafo 2º. Nas propriedades com até 15 hectares, as obras serão custeadas pelo município. Artigo 8º. A sinalização, quando necessária, será de competência da Prefeitura Municipal, a qual poderá construir, no percurso das estradas municipais, valetas, tartarugas, quaisquer outros tipos de obstáculos que entender necessário, visando a segurança dos transeuntes. Artigo 9º. Os fios de alta ou baixa tensão, de condução de energia elétrica ou quaisquer outros tipos de obstáculos no espaço aéreo, cortando as estradas municipais, deverão ter altura de vão mínimo de 8 metros. Artigo 10º. As estradas municipais existentes serão enquadradas, na medida do possível e das necessidades, as normas da presente lei. Artigo 11º. Quaisquer danos ocasionados nas estradas municipais ou em obras de arte, cerca, terreno, mata-burro, porteiras, etc., serão de responsabilidade de quem os causou, salvo em caso fortuito ou força maior. Artigo 12º. Os proprietários de imóveis situados ao longo das estradas municipais deverão instalar, junto à estrada municipal, placas indicativas contendo, inciso 1, denominação da propriedade, e inciso 2, nome do proprietário. Artigo 13º. Para as estradas municipais existentes, bem como para a abertura de novas estradas, deverão ser observadas para a elaboração ou retificação de trajeto ou seguinte. Inciso 1, manter distâncias, comprimento. Inciso 2, menor número de obras de artes. Inciso 3, preferencialmente no espigão. Inciso 4º, em linha reta ou mais que possível. E inciso 5, o grau de utilização e benefícios. Artigo 14º. Sempre que os municípios representarem a Prefeitura Municipal sobre a conveniência de abertura de nova estrada ou modificação de traçado das já existentes, deverão instruir a representação como: inciso 1, levantamento georreferenciado. Inciso 2, memorial descritivo. Inciso 3, mapa. E inciso 4, justificativa assinada pelos munícipes e engenharia. Parágrafo único. O levantamento georreferenciado, memorial descritivo e mapa deverão ser assinados por engenheiro credenciado junto ao CREA Goiás, com arte, atestado e responsabilidade técnica devidamente recolhido. Artigo 15º. A inobservância ou desrespeito, ainda que parcial, às normas da presente lei, implicará ao infrator com pena de: inciso 1, advertência quando da primeira infração, e inciso 2, multa de R$ 100 a R$ 500, sem prejuízo das responsabilidades civis, criminais e administrativas eventualmente necessárias. Parágrafo único. As penalidades acima incidirão sobre os autores, sejam eles proprietários, bolseiros, arrendatários, parceiros, gerentes, técnicos responsáveis, administradores, diretores, promitentes, compradores ou proprietários de áreas
pastoral, ainda que praticada por prepostos ou subordinados e no interesse dos proponentes ou superiores hierárquicos. Artigo 16º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação próprias do orçamento vigente. Artigo 17º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, em 2 de março de 2021. José Barçanufo Rodrigues, vereador. Valmir João Furma, vereador. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público e outras atividades para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. 005, Projeto de Lei, número de documento 011/2021, dispõe sobre a criação do cadastro de doadores de sangue no município de Vianópolis, Goiás, e da outras providências. Autora, vereadora Maria José Barbosa dos Santos. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Projeto de Lei de número 011/2021, de 2 de março de 2021. Dispõe sobre a criação do cadastro de doadores de sangue do município de Vianópolis, Goiás, e da outras providências. O prefeito municipal de Vianópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vianópolis aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Cadastro Municipal de Doadores de Sangue de Vianópolis, Goiás. Artigo 2º. O cadastro criado pelo artigo 1º desta lei deverá conter o nome completo do doador, data de nascimento, endereço residencial e profissional, setor onde trabalha, documentação e outros dados que se fizeram necessários. Parágrafo 1º. Os doadores deverão ter entre 16 e 69 anos e peso superior a 60 quilos. Artigo 3º. Esta lei que trata do caput tem como objetivo, inciso 1, orientar e informar a sociedade em geral sobre a importância da doação de sangue e desenvolver atividades de orientação, capacitação e educação continuada sobre transplantes, doação e identificação de doadores. Inciso 2. Estimular a doação voluntária de sangue, visando a ampliação das possibilidades de localização de doadores compatíveis, informando, sensibilizando, conscientizando e difundindo a necessidade de existência de doadores de sangue, bem como manter atualizados os telefones e endereços de contato do órgão responsável pela captação. Inciso 3. Alertar o doador cadastrado sobre a importância de manter seus dados cadastrais atualizados e efetivamente comparecer para realizar a doação quando chamado e fazê-lo. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios e parcerias com os governos federais e estaduais, instituições privadas, fundações, empresas, organizações governamentais, objetivando informar e orientar sobre os procedimentos para o cadastro de doadores e esclarecer sobre a importância da doação de sangue. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentárias próprias, suplementadas e se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrários.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 2 dias do mês de março de 2021. Maria José Barbosa dos Santos, vereadora. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Número 006, requerimento. Número 04/2021. Solicita a construção de quebra-molas. Autor, vereador Eleonaldo de Jesus. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Requerimento de número 004/2021. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve nos termos regimentais e após ouvido em plenário, requer seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que determine, através da secretaria competente e ou departamento, a construção de um quebra-molas na rua 19 de agosto, próximo ao portão da lateral da Escola Municipal Maria das Dores de Souza, Vó Maria, situado no bairro Michele. Tal pedido se prende ao fato das crianças serem liberadas após as aulas pelo portão existente na escola. Com isso, ficam expostas a acidentes pelos veículos que por ali transitam em alta velocidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, em 1º de março de 2021. Eleonaldo de Jesus, vereador. Ao excelentíssimo senhor Edson Soares de Carvalho, presidente da Câmara Municipal nesta. Coloco o requerimento em discussão. A palavra, presidente. Sim, a palavra, presidente. Só uma dica aí, vereador. Se quiser incluir a questão do quebra-mola já com acessibilidade, né? Para a gente já fazer ele com a faixa, dando acessibilidade, seria interessante. Coloco o mesmo em votação. Pela ordem, vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonaldo de Jesus. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Nelson Correia. Aprovado. Aprovado o requerimento do vereador Eleonaldo por unanimidade. Segue agora para o prefeito municipal. 007, requerimento 05/2021. Solicita a construção de 3 quebra-molas. Autor, vereador Eleonaldo de Jesus. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Requerimento de número 005/2021. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve, nos termos regimentais e após ouvido em plenário, requer seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que determine, através da secretaria competente e ou departamento, a construção de 3 quebras-molas, sendo 1 na rua Benedito de Araújo Matos Filho, situado no bairro Santos Dumont, e 2 na rua Antônio José Quinan, no setor Boas Novas, sendo 1 em frente à residência do senhor José Carlos e 1 em frente à do Carmo Eventos. Tal pedido se prende ao fato dos veículos transitarem pelos locais em alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, em 1º de março de 2021. Eleonaldo de Jesus, vereador. Ao excelentíssimo senhor Edson Soares de Carvalho, presidente da Câmara Municipal, nesta. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Sim, a palavra, vereador Rildo. Eu quero aqui parabenizar o vereador, autor do requerimento, e dizer que eu, particularmente, já presenciei 3 acidentes gravíssimos, infelizmente, um com vítima fatal. Agora que no período da pandemia não está tendo eventos na casa de eventos do Carmo. Mas, normalmente, quando tem festa lá, é incrível a velocidade que o pessoal sai das festas e que trafega naquela avenida. E por ser uma avenida com asfalto ficou muito bom e muito larga, é quase
uma pista de velocidade lá. E assim também carretas, também trafego lá em altíssima velocidade. Igual eu já falei anteriormente, que eu já presenciei 3 acidentes graves, fora os... E tenho certeza absoluta que a construção desses quebra-molas vai melhorar e vai ser... A população daquela região lá vai ficar muito, muito agradecida. Meus parabéns, vereador. Coloco o mesmo em votação. Pela ordem, vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Balsanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonaldo. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Nelson Correia. Aprovado. Aprovado o requerimento do vereador Leonaldo. Segue agora ao prefeito. A palavra, senhor presidente. Sim, a palavra, vereadora. Senhor presidente, quer requerer verbalmente que seja oficiado ao chefe do executivo para que determine a secretaria ou departamento de construção de um quebra-mola na avenida principal de Ponte Funda, na saída para a Fazenda Rio do Peixe. Então, lá, eu já presenciei os carros que trafegam lá em alta velocidade. Então, por isso é o motivo que a gente pede. Fica ali na rua do Postinho de Saúde, na saída para o Rio do Peixe. Aí o vereador, o requerimento da vereadora, eu também já me pediram, inclusive, para fazer esse mesmo requerimento, e eu não fiz, e parabéns pela senhora que fez o requerimento, e eu vejo que esse requerimento da senhora é de grande relevância, viu? Então vamos pela votação. Pela ordem, vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador José Balsanufo. Aprovado. Vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonaldo de Jesus. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Nelson Correia. Aprovado. Aprovado o requerimento da vereadora. Segue agora para o prefeito Senhor municipal. presidente, poderia fazer... Sim, a palavra, vereador. Eu queria fazer também um requerimento verbal para o Poder Executivo, aproveitando o requerimento do vereador Leonaldo na rua 19 de agosto, que é a principal ligação da cidade com o bairro Michel, e é uma avenida muito movimentada. E nós compreendemos também que no período chuvoso é muito difícil a operação tapa-buracos, mas aí eu peço ao Poder Executivo para olhar com carinho, que lá está muito difícil, muito buraco, e principalmente no quarteirão, onde o citado quebra-mola, lá não tem nem como mais fazer mais tapa-buraco naquele quarteirão, é um quarteirão inteiro. Lá teve um erro de engenharia, aí quando no período chuvoso, a água acumula. Aí já acho que tem mais buraco tapado do que o próprio asfalto. Ali tem que ser uma lama asfáltica, ou só remover aquele asfalto. E as residências lá todas, os caras já não aguentam mais pintar o portão, porque a água fica acumulada, vai jogando lama, porque a terra vai acumulando, vai jogando lama nos portões. Então, se algum dos vereadores tiver a oportunidade de passar lá, e tenho certeza também que o responsável da prefeitura por essa área, vou olhar com carinho, que lá está horrível. E cada dia que passa nesse período agora, infelizmente, nós sabemos que não tem como tapar buraco. Mas eu olhasse com carinho para fazer a remoção do asfalto, ou se não mesmo uma lama asfáltica, que eu tenho certeza que resolveria esse problema lá. Obrigado, senhor presidente. Está aí o requerimento também de grande relevância do vereador Rildo. Pela ordem, vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereador Balsanufo. Aprovado. José Balsanufo. Aprovado. Pela ordem, vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Pela ordem, vereador Eleonaldo de Jesus. Aprovado. Pela ordem, vereador Rildo Batista. Aprovado. Pela ordem, vereadora Maria José. Aprovado. Pela ordem, vereador Nelson Correia. Aprovado. Aprovado o requerimento do vereador Rildo Batista. Esgotada agora a pauta dessa sessão, eu quero agradecer aqui a presença do secretário Alexandre, secretário de Planejamento,
Nós fizemos esses dias um ofício que o senhor comparecesse aqui. Eu não sei porquê, mas com certeza por força maior o senhor não compareceu aqui nessa sessão. Mas desde já eu quero agradecer o senhor pelo ofício que chegou até o senhor, e o senhor já fez a sua parte. Hoje o ex-vereador já me procurou lá, o Dilson já me procurou lá hoje, o ex-vereador, falando que o senhor conversou com ele para baixar o volume do som, que estava uma perturbação. Na verdade, não é bem uma perturbação, é que o povo de Vianópolis vamos dizer assim, sensível, porque dá para passar, é uma propaganda e tudo, a gente sabe que está fora da lei, mas é muita reclamação que vem aqui para nós, não só para mim, vereador, mas para vários vereadores aqui, e eu quero inteirar mais esse pedido ao senhor, que aquele de Silvânia, acho que é o Beto do Som, ainda está passando com volume muito alto, não sei se o senhor falou com ele ainda, viu? O ex-vereador lá, Dilson, está de parabéns. Hoje ele passou na porta do meu salão com o volume bem mais baixo. Eu não sei se o senhor falou com os demais, mas eu acredito que o senhor já deve ter falado. Mas o de Silvânia ainda passou com o volume lá bem abusivo ainda, viu? Eu não sei medir não, mas o meu ouvido estrala com força quando ele passa ali. E a população fala para mim: ô vereador, você não fez nada não? Eu sei que eu já fiz o pedido para o senhor com certeza vai dar mais uma apertadinha nele, porque nós temos que respeitar, é lei do município, temos que respeitar, e o senhor está de parabéns com o seu trabalho. Muito obrigado aqui pela presença. E agora, não tem nada mais a ver, eu quero passar agora a lista de oradores. Pela ordem, vereador Nelson Neto. Bom, presidente, aproveitando esse momento de fala aqui dos vereadores em relação aos quebra-molas, eu também já solicitei ao secretário Alexandre já repassar aqui o que foi dito. Ele de prontidão já atendeu, falou que está sendo a licitação de um trecho de massa asfáltica e que vai fazer um estudo na cidade para viabilizar esses quebra-molas. Então, já agradeço aqui já, secretário, essa toda a atenção e prestação de serviço. Outra coisa que eu queria tratar em relação a esse decreto que o prefeito acabou de soltar hoje, a live ainda não começou por algum problema técnico, mas o Samuel já veio aqui e já falou o que deveria ter falado. Nós estamos em um momento difícil, mas o decreto tem algumas questões que eu ainda quero tratar com o prefeito, ver se a gente consegue fazer alguma alteração em questão aos esportes, mas eu quero parabenizar. A gente tem que criticar o que acredita, mas parabenizar quando deve. Então o prefeito está de parabéns. Tanto o doutor Lucas, representante do MP aqui, está de parabéns por manter, não fechar o comércio. Então, Marcelo, quero saudar aqui, porque a pressão dos comerciantes em cima da gente é muito grande. Então, essa sensibilidade que vocês do governo tiveram com os comerciantes é muito importante. Então, meus parabéns, queria ver o doutor Cláudio também, para a gente já enviar um ofício ao Ministério Público parabenizando. E também a questão desse fechamento, como o Samuel muito bem colocou aqui. A prefeitura fez a parte dela, agora cabe ao comerciante, ao cidadão fazer a sua parte. Previna-se. Vamos fazer de tudo para que a gente possa passar por essa fase tão difícil sem tantas percas. Então, eu quero agradecer a minha presença comerciante Elias, que veio aqui, está presente, participando, porque eu acredito que isso tem que ser feito em conjunto. Então, no mais, agradeço. Senhor presidente, A palavra, vereadora. eu não me inscrevi não, mas se o senhor me permitir, gostaria de fazer também um breve comentário a respeito dos quebra-molas. Até eu tive conversando, né, com o prefeito Samuel. Ele não é muito chegado a quebra-molas não, Hildo, né, mas por necessidade, né, infelizmente as pessoas não respeitam o limite de velocidade dentro da cidade. Inclusive, até fazer um comentário, Hildo, aquele quebra-mola que tem nas proximidades ali da minha casa, lá sempre fica pedaço de carro, Valquíria, e porque é bem sinalizado, né, tem a placa indicando que tem um quebra-mola, mas mesmo assim o pessoal passa ali, porque do lado de lá não tem residência, né, só o muro. Os americanos, então, eles acham que tem que passar ali de 100. Acho que quando eles lembram, já está bem próximo do quebra-mola, né, não dá tempo de frear. Então, sempre tem pedaços de carro lá. Mas, assim, infelizmente, tem que fazer, né, Hildo?
Bom seria se a cidade não tivesse quebra-molas, mas infelizmente tem que fazer. E não fiz requerimento aqui, ô presidente, mas depois eu quero fazer também, aproveitando, Rio, dessa avenida aqui, que, eu não sei o nome dessa avenida que foi criada aqui, nas proximidades da rodoviária. Já vai fazer? Não? Ah, beleza, porque tem muita reclamação, né, dos vizinhos ali, muito acidente já está acontecendo ali, porque o pessoal não está respeitando aquelas duas avenidas que desce, que tem pare, né? Ou seja, quem vai tem que parar, só que eles não param. Então, já está tendo muito acidente ali. Ou vai ter que mudar, né, o secretário Alexandre, eu já estive comentando isso com o Samuel, ou vocês, não sei qual a ideia de vocês, se é mudar, né, o Marcelo, aquelas duas avenidas, aquelas duas ruas que descem ali, né, porque lá elas é preferencial, talvez colocando essa que vai, né, direto preferencial já amenizava o problema. Porque o povo não está obedecendo. Sempre está tendo acidente ali. Os moradores naquelas mediações ali têm me reclamado bastante. Então, esse que eu queria estar colocando também, né, já que foi feito assim, vários requerimentos sobre quebra-mola. Oxalá se a gente não tivesse quebra-mola, né, vereador Rildo, na cidade. Mas, infelizmente, o povo não respeita. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais lista de oradores, eu também quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por mais esse dia de vida, por estar aqui nessa Casa de Lei, agradecendo a todos vocês que vieram aqui fazer parte hoje dessa sessão, desse plenário. Esse plenário fica bem mais bonito quando tem pessoas sentadas ocupando essas cadeiras. Agradecer a presença do vice-prefeito Marcelo Rezende. Hoje eu estou gago e esquecido, esquecendo o nome do povo todo. Agradecer a presença aqui do Eltim Cacheta, secretário de Cultura. Agradecer a presença dos demais, do ex-vereador, que está ali também, o Geraldo Júnior, o ex-vereador Dilson, e os demais que se encontram aqui nessa casa. Continua vindo aqui, que essa casa fica bem mais bonita quando essas cadeiras estão sendo ocupadas. Eu quero agradecer aos internautas que nos acompanham pelas rádios líderes, pelas redes sociais, o trabalho desenvolvido nessa casa. Não há nada mais havendo, declaro encerrada essa presente sessão.